Amém, bom dia a todos. Muito bem-vindos a esse lugar nessa manhã. É você, meu irmão, minha irmã, amigos, parentes, você pelo canal, bom dia. São todos bem-vindos a esse lugar nessa manhã para a gente agora passar um tempo na palavra de Deus. Amém. Vamos dar sequência à leitura ao estudo do Evangelho de Lucas, como temos feito ao longo desse ano, dentro do tema Jesus, o Bom Pastor. Jesus estava anunciando o reino de Deus, inaugurando o reino de Deus e anunciando a ética do reino, os estatutos, os dogmas, como uma pessoa podia se tornar cidadão do reino de Deus, como devia, como cidadão, viver no reino de Deus. Mas também Jesus estava anunciando alguns personagens que era comum a um reino e era conhecido naquele tempo e, obviamente, ficaram conhecidos de Israel, que eram três personagens muito importantes que haviam sempre num reino, e no reino de Deus em especial, que era o rei, obviamente, eram três autoridades, né? O rei e os pais, que eram o sacerdote e o profeta. E essas três pessoas eram ungidas para assumirem esse cargo. E um não podia, obviamente, assumir ou fazer o papel do outro. Quando o rei não estava presente, ninguém podia, nenhum desses podia, obviamente, assumir lá o lugar dele. E a gente vai ver Jesus se apresentando e anunciando como essas três pessoas. Era muito importante que essas três pessoas trabalhassem em harmonia naquele tempo para que o reino pudesse prosperar. E a gente vê Jesus anunciando essas três pessoas do reino de Deus, que na verdade era ele mesmo, as três pessoas. Então ele era triplamente ungido para cumprir os três papéis e a gente vai ver isso um pouco nessa manhã aqui. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui e poder passar um tempo na sua palavra, aprendendo sobre a sua verdade, sobre o teu reino, Pai. E lembrando como tudo começou e tem sido tão especial para mim, revisitar e relembrar passagens, ensinamentos do início da minha jornada, quando eu as li pela primeira vez e fiquei tão impactado, tão impressionado, e está sendo especial demais poder relembrar essas passagens e relê-las, Pai, e meditar nelas e entender muito mais ainda agora. Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada um que o Senhor trouxe nessa manhã, para passar esse tempo aqui, ouvindo a sua palavra, que o Senhor possa preparar os corações e as mentes, para que a sua palavra possa cumprir o papel dela, de entrar e ela possa ser acolhida e ela possa produzir frutos nas vidas, Pai. Também quero agradecer ao Senhor nessa manhã, nesse dia, pelo casamento do Felipe e da Bruna, que estará acontecendo hoje, e que o Senhor possa abençoar muito essa união, que eles possam ser uma família que vai glorificar o nome do Senhor e que vai perpetuar a fé deles no Senhor, Pai. Por favor, os abençoe, que tudo corra bem e que eles possam ser uma família feliz, que vai glorificar o seu nome e cumprir o propósito do Senhor. Pai, tudo isso nós oramos a Ti no santo, glorioso, poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 8, do 40 ao 56. E diz assim: Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago,
A multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio, tremendo, e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado, que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém. Amém. A história começa com Jesus voltando para o lado oeste do lago, lado oposto ao que ele tinha ido na última pregação que a gente teve aqui há 2 semanas atrás, quando ele fora para o lado leste do lago e teve um encontro lá com aquele gadareno ou genezareno, como foi falado aqui. Agora Jesus retorna para o lado oposto, para o lado leste, lado oeste do lago, e havia uma grande multidão o aguardando desde então, desde quando ele fora para o lado leste do lago. E Jesus chegou, então, está começando a atender a multidão, e de repente surge um homem desesperado, aflito, que se atira aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse até a sua casa para ajudá-lo com algo. E o texto diz que esse homem se chamava Jairo. Também que ele era chefe da sinagoga daquele lugar de Cafarnaum. E sabemos, pré-requisitos para que alguém fosse chefe da sinagoga, como esse homem era, ele tinha que ser alguém, obviamente, com conhecimento, alguém respeitado, alguém com uma certa posição social, porque isso figurava como alguém que era abençoado por Deus. Então esse homem, ele tinha aparentemente tudo sob controle, tudo estava certo, até acontecer algo como aconteceu aqui na família dele. Ele também era um fariseu.
Possivelmente alguém que, talvez de início ou até então, tivesse alguma resistência com os ensinamentos de Jesus. Mas algo aconteceu aqui, na vida desse homem que o deixou desesperado, aflito, como a gente leu aqui. E ele vem e se prostra diante de Jesus. E pela posição dele, aquilo era, de certa forma, um escândalo para as pessoas que o estavam vendo. Mas ele abriu mão da sua reputação, da sua vergonha diante do desespero da situação que ele estava vivendo. A vida é assim, às vezes. Às vezes está tudo certo. De repente acontece algo fora da curva, que sai do controle. E é muito importante nessa hora para a gente saber aonde a gente deve ir e a quem a gente deve procurar. Esse homem fez a coisa certa. Ele foi procurar Jesus, que é quem podia ajudá-lo. Porém, nessa caminhada de fé com Jesus, alguns desafios. Enquanto Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo, algumas coisas acontecem. Primeiro, uma multidão que comprimia Jesus, que o impedia de andar rapidamente, e a situação exigia, demandava urgência. O texto diz que a menina estava morrendo. Então era fundamental que Jesus fosse o quanto antes para a casa de Jairo, mas ele não conseguia se deslocar com certa rapidez, porque a multidão o pressionava, o acompanhava, enfim. Mas isso não era o pior ainda podia acontecer. De repente, Jesus para o cortejo porque algo aconteceu, enquanto ele se deslocava em direção à casa de Jairo. E agora ele disse que alguém o tocou. E ele queria identificar quem fora essa pessoa que o tocou. E Pedro, no jeito Pedro de ser, diz: pô, Senhor, francamente, né? Essa multidão aperta de todos os lados, se acotovelando aqui, o Senhor quer saber quem foi que o tocou. Isso não faz sentido, né? Mas Jesus falou: não, eu faço questão, porque foi um toque especial. Um toque de fé. De uma fé especial. E eu preciso identificar quem foi essa pessoa. Eu quero vê-la. E aí Jesus começa a passar os olhos na multidão e um fala assim: não fui eu. E o texto diz que a mulher, vendo que não podia mais permanecer oculta, ela vem e se joga aos pés de Jesus, tremendo, e conta por que o tocou. Mas nós vamos cortar aqui, nós vamos para o versículo 49, né? E a gente vai continuar a história de Jairo, e depois a gente volta na história dessa mulher, ok? Então, Jesus parar o cortejo para identificar quem fora que o tocou, ainda não era tudo. Ainda podia piorar. E quando Jesus está terminando de falar com a mulher, chega o empregado de Jairo, que dá um tiro de misericórdia na fé de Jairo. E diz: seu Jairo, acabou. A sua filha morreu. Não tem mais o que fazer. Não aborreça mais o mestre. E aí Jesus ouviu o que o empregado disse, e sabendo que, obviamente, a fé de Jairo estava abalada, ele disse: Jairo, não tenha medo. Tenha fé. Agora, na caminhada com Jesus, nós vamos ouvir muitas vozes assim, que vão abalar a nossa fé, que vão tentar derrubar, matar a nossa fé. Vozes como as vozes que Jairo estava ouvindo aqui. Não dá mais. Olha, não vai ser possível. Ele não vai chegar a tempo de curar
a minha filha. A multidão, essa mulher, essa situação com essa mulher agora, essa notícia terrível. Nós vemos dias onde nós temos ouvido muitas vozes que atacam a nossa fé. Mas nós temos que tomar uma decisão, como Jairo teve que tomar aqui. Ele teve que escolher entre ficar com o que Jesus estava dizendo, ouvir a voz de Cristo, ou ouvir a voz do empregado e ir para casa enterrar a filha dele. Ele fez a escolha certa. Ele ficou com Jesus. Ele permaneceu ali com Jesus. Ele esperou Jesus acabar de falar com aquela mulher. E esperou Jesus caminhar lentamente com aquele cortejo e atendendo a multidão. E entrou em casa com Jesus. E quando ele chegou em casa, era a visão do caos. Mateus, quando escreve isso, ele diz que a multidão estava tocando música fúnebre e em grande confusão. Imagina isso. Então ele chega em casa e todo mundo chorando, desesperado, seu Jairo, a mulher talvez reclamando, cara, você chegou tarde demais, se for buscar a solução, você só chega agora já morreu, não tem mais o que fazer. Mas ele estava com Jesus. Jesus fora com ele. Jesus, ele quer fazer os milagres na nossa vida, ele quer nos atender. Mas mais do que isso, ele quer construir um relacionamento. Ele estava iniciando ali um relacionamento de confiança com Jairo, falando para Jairo o que ele precisava ouvir, em quem ele precisava confiar. E agora ele chega em casa e a multidão está naquele desespero e ele diz, não chorem para a multidão. Não chorem, a menina não morreu. Ela está dormindo. E o texto diz que as pessoas caçoaram dele, porque, francamente, elas sabiam que era uma pessoa morta. E o que ele está dizendo não faz sentido. Mas então Jesus entra no quarto e leva consigo 3 dos seus discípulos. E também os pais da menina, Jairo e sua esposa. Jesus está construindo aqui, tentando construir uma relação de confiança com Jairo. E ele faz o milagre na presença de Jairo, da sua esposa e dos seus discípulos que também precisavam crescer em confiança nele. A razão pela qual o profeta fazia milagres não é que ele tinha vindo para fazer milagres. Ele veio para ser o intermediário entre Deus e o seu povo, para comunicar a mensagem de Deus ao seu povo. Mas ele tinha que fazer milagres para autenticá-lo, para que as pessoas pudessem confiar que ele era da parte de Deus, de fato, e poder ouvir a mensagem de Deus. Jesus fez muitos milagres, mas ele não veio para fazer milagres, ele veio para comunicar a verdade, a mensagem de salvação e realizar o plano de Deus que ele realizou, como sacrifício, como sacerdote e tudo mais. Ok. E aí, ao final, a menina revive, ressuscita, e ele diz para Jairo, especialmente, que não contassem nada para ninguém. Algo difícil. E a relação com Jesus como profeta da nossa vida exige obediência para os dois lados. Para quando ele diz sim e para quando ele diz não também. E quando ele diz não, às vezes parece mais difícil de obedecer. Especialmente nesse caso aqui, porque não fazia sentido, não tinha lógica não contar para as pessoas esse grande milagre que aconteceu. E obedecer isso era difícil. Foi difícil para um leproso alguns capítulos atrás, lembra? Jesus purificou um leproso
e falou para ele. Mateus diz, quando escreve sobre isso, fala que Jesus ordenou de forma veemente, firmemente, para que ele não contasse. Pelo contrário, para que ele fosse até o sacerdote se apresentar. Pois ele não foi ao sacerdote e ainda contou para todo mundo. É difícil, às vezes, quando Jesus diz, não faça assim. Mas faz parte da relação de confiança nossa com o nosso profeta Jesus Cristo. Às vezes obedecer, ou sempre obedecer, também quando ele diz, não faça assim. Como é isso para você? Quando você está super certo pela sua emoção, pela sua maneira de pensar, que é isso que tem que ser feito, mas Cristo diz, não faça. Talvez você tenha razão, mas eu estou dizendo para não fazer. Não faça porque não é a melhor maneira de fazer. Mas agora a gente corta lá para o versículo 43, de volta, né? Com a história da mulher. Que fala, aquela mulher que veio até Jesus, então, enquanto estava acontecendo lá aquela situação, aquele cortejo em direção à casa de Jairo. E fala de uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia crônica, que fazia dela uma mulher impura perante a lei. Impura continuamente. E uma pessoa assim como ela era normalmente banida da sociedade, porque ela era um perigo para a sociedade. Ela podia contaminar pessoas tocando em coisas, e se ela tocasse em algo e alguém viesse sem saber e tocasse naquele objeto, essa pessoa ficava impura também. E essa mulher vivia à margem da sociedade, sofrendo todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Dor física, dor moral. Alguém que vivia à margem da sociedade por causa da sua doença. Mas ela teve uma fé incrível. Ela pensou, se eu tocar na barra da capa, e o texto é categórico em dizer, na barra da capa dele, eu serei purificada. Agora, a barra da capa, que tinha um significado naquele tempo, era a barra da capa do sumo sacerdote, que na sua orla tinha alguns elementos, algumas coisas penduradas, algo como romãs, e era intercalados por sininhos de ouro, que anunciava, obviamente, a vinda do sacerdote. Quando ele estava vindo, aquele negócio, sino tocando, o sacerdote está vindo aí, fica esperto. Mas o mais especial disso aqui é que esses sininhos anunciavam que ele estava vivo intercedendo. Quando ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer expiação pelo povo. E enquanto ele estava lá fazendo, lá borrifando as coisas, os sininhos estavam fazendo barulho e os outros sacerdotes, no outro compartimento, escutavam e falavam, ele está vivo, ele está intercedendo, porque antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que cumprir uma bateria de rituais de purificação, e se ele não cumprisse fielmente, ele podia ser fulminado lá dentro do Santo dos Santos. E o barulho dos sinos anunciava que ele estava lá, vivo, intercedendo, e havia uma grande expectativa. E quando aquele barulho ia aumentando, porque acabou o período, e então ele está saindo do Santo dos Santos, significa dizer que a oferta foi aceita por Deus. E isso era comunicado, e o povo, e havia uma grande explosão de alegria, porque Deus havia aceitado
a oferta pelos pecados deles era especial. Agora, Jesus não usava uma capa sacerdotal como os sacerdotes do templo usavam. Ele não podia, porque ele não podia se anunciar ou se declarar como sacerdote, porque o sacerdote do templo, ele tinha de Arão, que desce pelas suas barbas, na gola da sua capa, e os eruditos dizem que não é gola, mas é borda, mas dá no mesmo, porque descia pela gola e por toda a capa e transbordava na orla da capa do sacerdote. Porque não era um vidrinho de óleo que ungia, era um chifre cheio de azeite derramado na cabeça daquele que estava sendo ungido. E escorria mesmo por toda a capa e transbordava, e quando ele andava ficava um rastro de azeite da unção. E essa mulher estava certa, ela falou: se eu tocar, eu vou tocar lá no transbordo da unção, do poder do Espírito que ungiu o meu ungido, se eu tocar lá, eu serei curada, porque ele é o meu sacerdote. Como essa mulher entendeu e descobriu isso? Jesus falou: eu preciso identificá-la, preciso saber quem foi que fez isso. Que fé é essa? Como é que essa pessoa me identificou? Como eu estou tentando de todas as formas, fazendo milagres e tantas coisas para tentar ser recebido, visto como ungido. Como é que esta pessoa? E aí ela vem e se prostra em desespero. Jesus fala: minha filha, talvez há 12 anos essa mulher não ouvia essa palavra. Porque em uma situação como a dela, até a própria família a renegava, a desprezava, a rejeitava. Ela ouviu: minha filha, você foi curada pela sua fé em mim. Vá em paz, você não deve nada, você está livre, vá, viva. Amém. Ela não podia tocar no sacerdote do templo, ela nunca pôde. Uma mulher, quando sofria de hemorragia, quando cessava a hemorragia, depois de 7 dias, ela era considerada purificada. Então ela podia ir até o sacerdote, até a entrada da tenda, e levar uma oferta, 2 pombinhos ou 2 rolinhas, e entregava ao sacerdote. Mas ela nunca pôde, porque nunca cessou essa hemorragia dela. Sabe, algumas pessoas já tentaram fazer uma relação entre aquela menina de 12 anos e esses 12 anos de sofrimento dessa mulher. Mas ninguém nunca conseguiu, na minha opinião, nada que fosse razoavelmente convincente. Então eu vou me permitir também dar um palpite sobre isso. A idade de 12 anos para uma menina judia era muito importante. Marcava uma passagem de ciclo. O encerramento do ciclo da infância e começava o ciclo adulto. Para as meninas aos 12, para os meninos aos 13. Elas amadurecem mais rápido. Temos que entubar isso aí, rapazes. Era assim. Mas não era só uma tradição religiosa ou cultural. Era algo muito sério e muito importante. Porque era nessa idade, para ela e para ele, que era imputado sobre eles a responsabilidade dos seus atos perante a lei. Começava aos 12 e aos 13. Podia continuar, né? Assim. Mas era também nesse período
que a menina também tinha, mais ou menos, era geralmente nessa idade, que a menina tinha a sua primeira experiência com o fluxo menstrual, que era novo, que trazia sofrimento, incômodo, desconforto, mas trazia algo, além disso, terrível. Ela experimentava pela primeira vez a dor da segregação, porque ela, nesse período, ela era considerada pela lei como impura. E, de novo, ela não podia sentar em qualquer lugar, tocar em qualquer lugar, deitar em qualquer lugar, porque onde ela tocasse, se assentasse, deitasse e alguém tocasse, essa pessoa ficava impura pela lei. Imagina, a menina que teve toda a liberdade, como a filha de Jairo, que era filha única, o texto diz, era filha única, toda a regalia, toda a liberdade que tinha em casa. Agora, de repente, ela não tem, por algum tempo, mais a liberdade que ela tinha. Aquela mulher, talvez, desde a primeira vez, desde a primeira experiência que ela teve, nunca mais cessou. Por 12 anos. Imagina isso. O sofrimento, o incômodo, as dores e a vergonha. E a segregação, como ela vivia. O texto diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos e não conseguiram curá-la. Mateus diz que médicos que a fizeram sofrer muito na tentativa de curá-la, mas não conseguiram. E tudo isso, irmãos, para ilustrar algo sobre o pecado. Porque, da mesma forma, chega uma idade na vida do jovem em que o pecado ele é consumado, ele entra mesmo, e a culpa, a condenação do pecado é imputada sobre a pessoa. Antes disso, na infância, como criança, talvez ela cometa ilícitos. Eu já vi, um dia desse eu vi o Leozinho de 1 ano aqui tomando o negócio do coleguinha lá, na marra. Tomou, se apropriou indebitamente do objeto da outra criança, mas não foi imputado a ele, obviamente, esse crime. Porque ele não tem consciência, né, do ato que ele cometeu. E assim, a gente sabe o que acontece. A criança agride a outra, rouba o lanchinho da outra, toma o negócio da marra da outra, e durante um tempo, a gente sabe, ela não tem consciência daquilo. Então, em sã consciência, nós não vamos acreditar, por exemplo, que uma criança, quando morre, que ela vai para o inferno. Porque ela não tem. Então, isso aqui, da mesma forma, durante um tempo da vida da menina judia, não era imputado a ela a condenação da lei, ou a restrição que a lei colocava, nesse caso que a gente acabou de falar. E para mostrar que, quando o pecado entra na vida e é imputado ao ser humano a culpa, a condenação pelo pecado, não tem o que ser feito. O pecado, a consequência é a morte, é inevitável. A luta de Jairo para que a morte da filha fosse evitada não foi suficiente. Mas Jesus estava com ele dizendo, mas se eu estiver com você, cara, se você crê em mim, se você entrar em uma relação de confiança, em uma aliança comigo, ainda que você morra, você viverá. Porque eu sou a vida. Amém? Também
Quando o pecado entra na vida e torna o ser humano impuro, de fato, não tem o que fazer. E tudo que essa mulher tentou para ser purificada, para ser curada, não adiantou. Para ficar claro que não tem nenhuma obra que você possa realizar, ou que alguém possa realizar, que torne você puro do pecado perante Deus, a não ser que você toque no sacerdote que pode purificá-lo, como aconteceu com aquela mulher. Esse é o meu entendimento sobre a relação que pode haver entre essa menina e essa mulher que aconteceu, para ilustrar os danos que o pecado traz para a vida e causa na vida do ser humano, e que não tem outra solução a não ser que você tenha fé em Cristo, o receba como profeta para a sua vida, como seu sacerdote, como rei da sua vida, em uma única pessoa que é Cristo. Não tem o que fazer. Não há uma solução sistêmica para o problema do pecado, a não ser que haja o arrependimento consciente e, obviamente, a sua entrega e a sua fé e a sua crença, a sua entrega, obviamente, a Cristo Jesus. Amém. E nós podemos pensar, mas hoje não é como naquele tempo. A gente não fica mais impuro, né, por causa do pecado. Mas a Bíblia fala em Hebreus que nós temos que ter cuidado, por exemplo, com uma coisa que contamina, que se chama amargura. Cuidado, cuidado, para que não haja nenhuma raiz de amargura que envenene, que contamine o outro. E se você, meu irmão, tem na sua vida, no seu coração, alguma raiz de amargura, saiba, você tem um sacerdote. Hebreus também diz que nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Isso é especial, lembrar que nós temos um sacerdote. Cara, sacerdote naquele tempo, famílias pagavam, contratavam para ter um sacerdote. Famílias pagãs, para ter um sacerdote lá pagão. Elas pagavam por isso. Mas a Bíblia diz que nós temos um sacerdote. Imagina isso. Que todos os dias, quando você estiver se sentindo impuro por alguma razão, seja por uma amargura, seja por qualquer coisa, você tem um sacerdote em quem você pode tocar e ser purificado. Aquela mulher não podia tocar no sacerdote do templo, porque ele não era o verdadeiro sacerdote. Mas Cristo, o verdadeiro sacerdote, quando veio, ela falou, nele eu posso tocar porque ele não vai ser contaminado com a minha impureza, pelo contrário, ele vai me purificar. E é isso que hoje nós temos na nova aliança, irmão. Nós temos esse sacerdote em quem nós podemos tocar. Nós temos esse profeta. E nós vamos tomar a ceia agora. E eu quero lembrar de algo que foi falado lá em João 19. Que quando Jesus estava na cruz, as roupas de Jesus estavam lá. Então, os soldados pegaram a capa de Jesus e rasgaram em 4 e distribuíram entre eles. Mas quando chegaram na túnica, viram que a túnica que Jesus usava era uma túnica especial. Ela não tinha costuras. Ela não podia ser rasgada. Então ela foi sorteada, como havia uma profecia. E aquele era o tipo de túnica que os sacerdotes usavam. Então, Jesus usava sim uma veste sacerdotal, discretamente. E aquela mulher sabia disso. Ela estava certa.
Jesus era um sacerdote. O sacerdote, o verdadeiro sacerdote. Mas Jesus estava pregado na cruz, nu. A túnica servia para cobrir os braços de Jesus, suas pernas, seu corpo. Porque um homem na posição dele, assim como Jairo, que tinha uma posição como líder religioso e tinha cuidado com com o seu comportamento, com o seu modo de viver, mas no desespero ele abriu mão da sua reputação, da sua vergonha e se jogou aos pés de Jesus, sendo um objeto de escândalo por causa da sua filha, para salvar sua filha. Assim Jesus está naquela cruz agora, nu, não ligando para a sua vergonha, para nos salvar, abrindo mão da sua vergonha. Era Deus na pessoa de Cristo, pregado naquela cruz, sem a sua vergonha mais, para nos curar. Enquanto a gente toma a ceia, come o pão que representa o corpo de Cristo que foi sacrificado em nosso favor, e toma o suco de uvas que representa o sangue dele derramado, que a gente possa pensar naquilo que é verdadeiramente o mais importante para mim hoje. O que é mais importante? É a minha reputação? É a minha vergonha? É o que eu penso? É o que eu sinto? É o que eu acho? É o que eu quero? Ou realmente aquilo que é importante para Cristo Jesus, que é que a gente se arrependa e seja liberto da condenação do pecado. Ele fez o que fez para que nós fôssemos libertos da condenação do pecado, do domínio do pecado, porque nós podemos viver hoje livres da condenação, mas também do domínio do pecado. Embora a gente viva na presença do pecado ainda, que é esse mundo. Mas Ele nos prometeu que um dia nossos corpos serão glorificados, ainda que a gente faleça antes. Mas os nossos corpos serão glorificados e nos tornaremos parecidos com Ele, é o que a Bíblia diz. E é nessa esperança que nós vivemos. Vamos orar e tomar a ceia. Amém. Pai amado, agradecemos ao Senhor pela sua palavra que, Senhor, esclarece e nos ensina de uma maneira tão profunda e tão especial, que desafia, mas ao mesmo tempo nos traz ânimo, porque tudo que foi dito e feito foi para o nosso bem. O Senhor fez pensando em nós. O Senhor preparou um reino. O Senhor preparou um dia um profeta, um sacerdote, um rei, que é o Senhor Jesus. E deu à sua igreja, para que nós pudéssemos, Pai, usufruir do privilégio da honra de ter uma vida com o Senhor, a vida eterna com o Senhor. O Senhor fez tudo pensando em nós. Mesmo sendo nós pecadores, impuros, injustos, insanos, mas o Senhor veio por meio de Jesus e se ofereceu no nosso lugar e nos redimiu dos nossos pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que aceitou, que cumpriu fielmente cada determinação do Senhor. É no nome dele que nós oramos, gratos, e lembramos dele agora e sempre em nome de Jesus. Amém.